O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, sábado, dia 14 de fevereiro, a gente se encontra mais uma vez para ouvir juntos o que Deus tem a dizer para cada um de nós. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja chegando aqui hoje carregando algo que não consegue explicar para ninguém. Pode ser que por fora você esteja funcionando, cumprindo as obrigações, respondendo às mensagens, sorrindo quando precisa sorrir, mas por dentro existe um cansaço que não tem nome, um cansaço da alma que nenhum descanso do corpo resolve. Eu sei das noites em que você deitou na cama e mesmo exausto o sono não veio, porque a cabeça não parava de girar com preocupações que parecem não ter fim. Eu sei dos dias em que você acordou e a primeira coisa que sentiu não foi esperança, foi peso. Um peso nos ombros, um peso no peito, um peso na alma que parece ter se instalado ali e não quer mais sair. Eu sei das vezes em que você olhou ao redor e pensou: todo mundo parece estar bem, todo mundo parece saber o que está fazendo, menos eu. Eu sei do medo que você sente de abrir o coração para alguém e ouvir que está exagerando, que precisa ser mais forte, que tem gente em situação pior. Eu sei das vezes em que você se ajoelhou para rezar e as palavras não vieram. Ficou ali, em silêncio, sem saber o que dizer para Deus, sentindo que talvez Ele estivesse longe demais para ouvir. Eu sei do cansaço de tentar e não ver resultado, do cansaço de orar e sentir que as palavras batem no teto e voltam, do cansaço de acreditar e ser decepcionado mais uma vez, do cansaço de fingir que está tudo bem, quando por dentro está tudo desmoronando. Eu sei que talvez você esteja passando por uma fase em que a fé ficou pequena, em que a coragem ficou escassa, em que a solidão ficou grande demais, em que o medo tomou conta do espaço que antes era ocupado pela confiança. E eu sei que mesmo agora, ouvindo essas palavras, uma parte de você quer acreditar que alguma coisa pode mudar, mas outra parte já se protege, porque já se decepcionou antes. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você do jeito que você está neste exato momento. O Evangelho de hoje nos conta que naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. E Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Repare bem nessa palavra, compaixão. Jesus olha para aquela multidão e a primeira coisa que sente não é irritação, não é cobrança, não é julgamento, é compaixão. Ele não diz: vocês deveriam ter trazido comida. Ele não diz: vocês não planejaram direito. Ele não diz: o problema é de vocês. Ele diz: tenho compaixão. E essa palavra muda tudo, porque quando tudo em você diz: eu não aguento mais, Jesus diz: eu tenho compaixão de você. Quando tudo em você diz: eu falhei de novo, Jesus diz: eu sei que você veio de longe. Quando tudo em você diz: ninguém se importa, Jesus diz: eu não vou te mandar embora assim. Esse Evangelho não é apenas uma história de 2000 anos atrás. Esse Evangelho é uma fotografia do que Deus sente quando olha para você agora neste sábado, agora com tudo que você carrega, agora com tudo que você esconde. E eu quero que você perceba uma coisa muito importante nessa passagem. Jesus não espera que a multidão peça, Ele toma a iniciativa. Ele vê a necessidade antes que qualquer um abra a boca. Ele percebe a fome antes que alguém reclame. Ele sente a fraqueza antes que alguém desmaie. Quantas vezes você ficou em silêncio achando que Deus não estava percebendo? Quantas vezes você engoliu o choro pensando que precisava ser forte para merecer a atenção de Deus?
Quantas vezes você olhou para o céu e pensou: será que Ele ainda se lembra de mim? Quantas vezes você carregou sozinho um peso que ninguém via, uma dor que ninguém perguntava, um medo que ninguém imaginava? E o Evangelho de hoje responde: Ele não apenas se lembra, Ele olha para você com compaixão. Ele sabe que você está cansado, Ele sabe que você veio de longe na dor, de longe no medo, de longe na solidão, de longe nas noites sem resposta, de longe no esforço que ninguém reconhece, de longe na luta que parece não ter fim. E esse Deus que o Evangelho nos apresenta não é um Deus que faz contabilidade dos seus erros, não é um Deus que anota suas falhas numa planilha, não é um Deus que espera você ficar perfeito para se aproximar, não é um Deus que cruza os braços e diz: resolve sozinho, eu já te avisei. É um Deus que entra no deserto com você, que senta no chão com você, que olha nos seus olhos feridos e diz: eu sei o que você está passando, e eu não vou embora. Ficar quando todos foram embora, ficar quando a fé parece ter evaporado, ficar quando o coração está duro de tanto sofrer, ficar quando você não tem mais nada para oferecer, ficar quando o medo grita mais alto que a esperança, ficar quando a noite parece que não vai acabar nunca, ficar, simplesmente ficar. Essa é a presença de Deus na sua vida, não uma presença barulhenta, espetacular, cheia de fogos de artifício, mas uma presença que sustenta, uma presença que segura, uma presença que não desiste de você, mesmo quando você já desistiu de si mesmo, mesmo quando o seu coração disse: chega, Deus disse: eu fico. Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido. Se esse Evangelho está fazendo sentido para você, ative o sino deste canal, para que você possa acompanhar diariamente o Evangelho comentado. Cada dia a gente se encontra aqui, e cada dia a palavra de Deus tem algo novo para falar no seu coração. E eu quero te pedir também que escreva aqui nos comentários o seu nome, ou o nome de alguém que precisa de oração neste momento. Escreva uma intenção, uma palavra, um pedido, porque ninguém deveria atravessar esse momento da vida sozinho. Se você não sabe o que escrever, pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho, força. Escreva, porque quando você coloca ali, você já está fazendo uma oração. E eu vou rezar por cada nome, por cada intenção, um por um. Eu quero te contar a história da Dona Madalena Souza, 67 anos, aposentada, moradora de Campinas, São Paulo. Dona Madalena perdeu o marido há 4 anos. Depois disso, os filhos foram se afastando não por maldade, mas pela correria da vida. Cada um com os seus problemas, cada um com os seus horários, cada um com o seu mundo. E ela foi ficando sozinha naquela casa que antes era cheia de barulho, de risada, de gente entrando e saindo, de panela no fogão, de televisão ligada, de vida. Ela me contou que teve um período em que ela acordava de manhã e não sabia por que levantar, não tinha mais para quem fazer café, não tinha mais ninguém para perguntar como dormiu. O silêncio da casa era tão grande que ela começou a ter medo dele. A solidão não era só falta de companhia, era falta de sentido. Era olhar para frente e não ver razão para caminhar. Era sentir o coração pesado sem saber como aliviar. Era um cansaço que não passava com sono, porque não era o corpo que estava cansado, era a alma. Um dia, uma vizinha convidou Dona Madalena para um grupo de oração numa paróquia ali perto. Ela não queria ir, disse que não tinha ânimo, que não ia conseguir rezar, que estava com o coração duro demais, que Deus provavelmente tinha se esquecido dela. A vizinha insistiu, não pediu que ela rezasse, não pediu que ela falasse, não pediu que ela entendesse nada, pediu só que ela fosse. E Dona Madalena foi. Ela me contou que naquele primeiro dia ela não rezou nada, só ficou ali, sentada num canto, ouvindo, com medo,
de que alguém perguntasse alguma coisa, com medo de chorar na frente dos outros. Mas quando voltou para casa, algo tinha mudado. Não foi nada espetacular, não ouviu vozes, não viu luzes, não sentiu arrepios, mas pela primeira vez em meses, ela sentiu que não estava completamente sozinha, como se alguém tivesse se sentado ao lado dela naquele banco da igreja e ficado ali em silêncio, fazendo companhia. E ela voltou no dia seguinte, e no outro, aos poucos, não porque ficou forte, mas porque deixou Deus entrar do jeito que Ele quisesse, pela porta da fraqueza, pela fresta da dor. Dona Madalena me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse: padre, eu não voltei a ser feliz do jeito que era antes, mas eu aprendi que Deus não precisa que eu esteja inteira para me amar. Ele me ama nos pedaços. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma presença simples que entrou por uma porta que ela quase não abriu. Voltando ao Evangelho, os discípulos respondem a Jesus: como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Repare bem, os discípulos não dizem não queremos ajudar, eles dizem não sabemos como. E essa é a oração mais honesta que existe. Não é a oração do forte, é a oração do perdido. É olhar para Deus e dizer: eu quero, mas não sei como. Eu quero mudar, mas não tenho forças. Eu quero acreditar, mas estou ferido demais. E Jesus não repreende essa honestidade. Ele pergunta: quantos pães tendes? 7. Só 7 pães para 4.000 pessoas. É quase nada. É ridiculamente pouco. E é exatamente o que Jesus pede. Ele não pede o que você não tem. Ele pede o pouco que você tem. Repare bem, não diz tragam 100 pães, diz tragam o que vocês têm. E aí vem a parte que eu mais amo nesse Evangelho. Jesus toma aqueles 7 pães, dá graças, parte e distribui. Ele não esperou ter o suficiente para começar. Ele começou com o insuficiente. E é isso que Deus faz na sua vida. Ele não espera que você tenha fé suficiente. Ele não espera que você tenha força suficiente. Ele não espera que você tenha coragem suficiente. Ele não espera que você resolva todos os seus problemas primeiro. Ele não espera que você se sinta digno. Ele pega o pouco que você tem, aquele resto de esperança, aquele fio de oração, aquele suspiro que mal sai do peito, aquela lágrima que cai em silêncio no travesseiro, e Ele multiplica. Receber é um gesto simples, exige preparo, não exige mérito, não exige perfeição. É dizer: entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que a minha casa por dentro esteja uma bagunça, entra mesmo que eu não saiba te receber direito, entra mesmo que eu tenha medo do que vai acontecer. O Evangelho diz que a multiplicação não nasceu do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. O começo não vem de você, vem de Deus. A multiplicação não depende do tamanho do que você oferece, depende do tamanho de quem recebe a sua oferta. E isso liberta, sabe por quê? Porque tira de você a pressão de ter que dar conta de tudo. Tira de você a obrigação de ser forte o tempo todo. Tira de você o peso de achar que se não fizer tudo certo, Deus não vai agir. Deus não se cansa de começar. Deus não se cansa de pegar o seu pouco e fazer o suficiente. Deus não se cansa de entrar nos desertos da sua vida e transformar escassez em fartura. Não uma fartura de coisas, mas uma fartura de presença, de sentido, de paz, que o mundo não consegue explicar. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que existe mesmo no meio do deserto. Uma paz que nasce de saber que você não está sozinho, que aquele que tem compaixão de você é o mesmo que multiplica o pão no deserto. E o Evangelho diz que comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram levantaram 7 cestos. 7.
o mesmo número dos pães que foram oferecidos. É como se Deus estivesse dizendo: eu devolvo mais do que você me dá, sempre, sem exceção, sem condição. Isso é graça sobre graça, é Deus dando e dando de novo, é Deus cuidando e cuidando de novo, sem contabilidade, sem cobrança, sem lista de pré-requisitos. Você não precisa provar nada para receber, você não precisa ser suficiente para ser amado, você não precisa ter todas as respostas para ser acolhido. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que não ia aguentar, mas aguentou, tenha sido graça. Talvez aquela noite em que o medo era grande, mas mesmo assim o sono veio, tenha sido graça. Talvez aquela ligação inesperada de alguém que disse a palavra certa na hora certa, tenha sido graça. Talvez aquele momento em que você estava à beira de desistir e alguma coisa dentro de você disse: tenta mais uma vez, tenha sido graça. Talvez o simples fato de você estar aqui, ouvindo isso agora, com o coração aberto, mesmo que ferido, mesmo que cansado, mesmo que cheio de dúvidas, já seja graça. Não a graça espetacular que a gente imagina, não a graça que resolve tudo de uma vez, não a graça dos fogos de artifício e das soluções instantâneas, mas a graça que sustentou, a graça que segurou, a graça que não deixou você desistir completamente, mesmo nos dias em que tudo dentro de você pedia para parar. Graça sobre graça, como ondas que vêm uma atrás da outra na praia. Você pode não ter percebido, mas elas estavam ali, sustentando, segurando, amparando cada respiração, cada amanhecer, cada passo que você conseguiu dar. Mesmo arrastado, mesmo sem vontade, foi graça sobre graça. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nos próximos meses como um grande projeto. Não faça promessas enormes. Não se cobre para ser uma pessoa nova amanhã. Faça só isso. Feche os olhos, se puder coloque a mão no peito e diga, com as palavras que tiver, mesmo que saiam tortas, mesmo que saiam tremidas: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas noites sem sono, entra nos meus dias sem sentido, entra nos pedaços que sobraram de mim. Eu não tenho muito para te oferecer, mas o pouco que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Faz com ele o que só tu podes fazer. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser mais do que isso, não precisa ser bonito, elaborado, perfeito, só precisa ser verdadeiro. E eu sei que tem gente que escreveu nos comentários, e tem gente que está em silêncio. As duas coisas são válidas, as duas chegam ao coração de Deus. Quem escreveu, Deus leu antes de mim. Quem ficou calado, Deus ouviu o silêncio, porque Deus não precisa de palavras para entender o que o seu coração está sentindo. Ele é o Deus que vê a multidão no deserto e sente compaixão antes que alguém peça qualquer coisa. E antes de terminar, eu quero dizer algo que talvez ninguém tenha te dito hoje: não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha, e às vezes fazer o que se pode já é um ato de heroísmo que ninguém vê. Os dias que pareceram perdidos não foram perdidos. As orações que pareceram não ouvidas foram ouvidas. Os passos que pareceram pequenos demais eram exatamente do tamanho que precisavam ser. As lágrimas que você derramou sozinho não caíram no vazio, caíram nas mãos de um Deus que colhe cada uma delas. Deus não mede o seu valor pela sua produtividade, Deus não mede o seu valor pela sua força, Deus não mede o seu valor pelo que você conseguiu ou deixou de conseguir. Deus mede o seu valor pelo simples fato de que você existe e de que Ele escolheu te amar antes mesmo de você saber o que era amor. O Evangelho de hoje nos ensina que Jesus tem compaixão
de quem está no deserto, que Ele não manda embora quem está cansado, que Ele não rejeita quem chegou com as mãos vazias, que Ele pega o pouco que temos e faz o suficiente, que a graça dEle não se esgota e que ninguém, absolutamente ninguém, precisa passar fome na presença dEle. Então eu te peço, escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção para este momento da sua vida. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, luz. Escreva, porque aqui a gente forma uma comunidade de gente que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. A gente reza uns pelos outros, a gente carrega uns aos outros, a gente lembra uns aos outros de que ninguém está sozinho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que a pessoa não peça, assim como a multidão no deserto não pediu, mas Jesus viu a necessidade. E talvez você seja o instrumento que vai levar essa palavra até alguém que está desfalecendo no caminho. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã teremos um novo evangelho, uma nova palavra, um novo encontro. Não importa como foi o seu dia hoje, não importa o que aconteceu ou deixou de acontecer, amanhã a gente recomeça. Porque o Deus que alimentou 4.000 pessoas com 7 pães, é o mesmo Deus que pode alimentar o seu coração com uma palavra só. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com a mesma compaixão, com a mesma ternura, com os braços abertos e o coração cheio de graça sobre graça. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.